Então, isso ajuda muito até para desconstruir essa ideia de ciência e de cientista estereotipado, que a ciência está distante do nosso cotidiano, né? Ou de cientista é aquele que fica dentro de um laboratório com um jaleco, com cabelo espetado, enfim. Sim, tem cientistas assim, né? Mas não só. Então, nessa busca de aproximar a ciência do público não especializado, é que se faz alusão ao universo do público, né? Então, às vezes, por meio de analogias, de comparações, nós conseguimos sempre aproximar, citando filmes, às vezes um aspecto de um filme que consiga relacionar com a pesquisa que eu estou informando, uma música, um livro, e diversos elementos que estão presentes no universo desse público-alvo, né, em que eu consiga estabelecer uma relação entre com o que eu estou informando, né, e com acontecimentos do cotidiano do meu interlocutor. Sheila, a Sandra só me lembrou que a gente tem um pouquinho mais do que 10 minutos em função daquele tempo que a gente esperou, né, até todo mundo entrar, de repente 15, 20 minutos, então só pra gente dar uma apressadinha, assim. Tá, ok. Sim, nós ficamos esperando. Sim, eu já vou ir para o meu último, então, os meus 2 últimos slides. E fechamento também com chave de ouro é super importante, né? Assim como a abertura explosiva é importante para motivar o ouvinte, né? O fechamento também deve instigar a saber mais sobre esse assunto ou sobre outros temas da ciência, assim como também pode chamar atenção para ouvir o próximo episódio também do próprio podcast, né? Então, aqui eu coloco 2 exemplos. Quer saber mais sobre o assunto? Ficou interessado em nosso próximo episódio? Então, esse fechamento, assim como a abertura, o fechamento é bem importante. Algumas questões importantes que eu vou passar rapidamente aqui, então, para nós irmos para a parte mais prática, né? Utilizem sempre frases curtas, né, para facilitar a compreensão do ouvinte. Evite jargões científicos e quando for falar algum termo mais técnico, mais rígido, sempre explicar o que aquilo significa, né, ou seja, em outras palavras, mas evitem sempre e utilizem uma linguagem próxima. Pensem em metáforas criativas também, até naquela estratégia de alusão ao universo do público. E essa outra é super importante, pessoal, utilize formas de citação do discurso alheio, ou seja, para que fique bem claro o que é a fala de vocês e o que é a fala de terceiros, né? Segundo os pesquisadores, tal e tal, segundo a instituição, os pesquisadores, os cientistas afirmam que o estudo ou os dados mostram que, para ficar bem evidente o que é a fala de vocês enquanto divulgadores e o que é a pesquisa, né, e o que é o discurso alheio. Também faça que a pesquisa informada seja compreendida, né, e deixe claro sempre para o público por que aquele conhecimento é importante para toda a sociedade, né. Então, agora passo a palavra à Júlia, que ela vai voltar um pouco mais para a parte mais prática de como criar um podcast, como criar roteiro e todo esse passo a passo. Júlia, nós não conseguimos aumentar o tempo ali do Teams? Mais uns 20 minutinhos, assim, seria, né, 10 minutos até fechar o tempo e mais uns 10 em função do tempo de espera inicial, né, então a gente consegue uns 20 minutinhos, assim, acho que estourando. Certo. Contigo, então. Então tá, obrigada, Sheila. Rapidinho me apresentar. Eu sou a Júlia, sou jornalista, sou mestra e doutoranda em Linguística Aplicada na Unicinos e sou parceira, colega da Sheila de doutorado e do Projeto Ler também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a gente colocou um passo a passo aqui nos próximos slides de como montar um podcast e também de como usar a ferramenta, uma das ferramentas, né, uma das possibilidades. Mas só lembrando, esse material vai ficar disponível para vocês, vai ser enviado por e-mail, então, caso, né, a gente não consiga se aprofundar em alguma das etapas, depois vocês vão ter acesso a isso. Então, vamos lá, agora na prática, né, como criar, então, um podcast.
primeira coisa, escolher um tema e um formato, né? Isso a Jayla já introduziu um pouquinho, para a gente evitar tentar falar de tudo num mesmo áudio, num mesmo programa, né? Então, assim, delimitar uma temática, um formato, tempo, quantos participantes vão ser, tudo isso é bem importante, não só para a gente montar o roteiro, como também para a gente não fugir do tema e daqui a pouco acabar dispersando aí a nossa audiência, né? Então, é divulgação da ciência, sim, mas daqui a pouco eu vou focar num tema específico, vou fazer ciência de modo aberto, né? Falar de vários experimentos e descobertas, ou vou focar em texto para criança, vou focar em queimadas no Pantanal, por exemplo. Então, é interessante delimitar esse tema e dentro do formato, sempre atentar para o período de duração desse podcast. A Jayla ainda comentou que existem uns podcasts, vamos dizer assim, mais profissionais, que são de veículos de comunicação, de blogs mais conhecidos, que chegam a 50, 60 minutos. Mas isso, claro, porque eles têm uma audiência já, tem um pessoal que fica ali e vai ouvir até o final. Como a gente está começando com o podcast, o ideal é que eles sejam mais curtos, para que a gente consiga fidelizar a nossa audiência, para que eles escutem até o final, né? Esse é o objetivo. Então, definir um tema e um formato antes de começar. Podemos passar. Tem um atraso, né, entre passar a tela lá na Jayla e aparecer aqui pra gente. Então, agora formatos. Existem alguns formatos que são os mesmos que a gente encontra no rádio, tá? Então, existe conversa com ouvinte, no caso do podcast, não tem ouvinte, né? A gente não tem esse ao vivo, participação, perguntas, pedidos, conversa. Mas a gente tem como usar áudios daqui a pouco, né, trazer alguma gravação, alguma pergunta, alguma dúvida que tenha sido enviada por alguém que escutou o podcast, a gente pode trazer essa dúvida e responder num programa seguinte, né, isso é possível. Formato mesa de bar, que é quando, né, tem vários apresentadores ali conversando sobre algum tema específico. Esse formato, ele realmente é mais para esses podcasts mais famosos, porque às vezes a gente escuta, né, o pessoal diz que não tem muita paciência de ouvir várias pessoas falando sem roteiro, falando mais à vontade, então talvez para iniciar com essa experiência de podcast, esse não seja o formato ideal, mas é uma possibilidade. Programa de entrevista, que é clássico, né? Então a gente escolhe uma fonte científica, já que esses podcasts são de divulgação, então um pesquisador, um professor, uma pessoa que seja, né, ligado ao tema do podcast, uma pessoa que passe credibilidade, que a gente, né, que não seja uma pessoa qualquer falando de achismos, de gostos. Não, a gente traz a voz da ciência ali mesmo para dar mais peso, mais valor ao podcast. E o storytelling, que então são narrativas, né, ficcionais, histórias que a gente pode narrar em primeira ou terceira pessoa, que também é bem interessante. Aí a gente pode usar efeitos especiais, trilha sonora, fazer uma historinha legal mesmo. Para quem está começando também é bem interessante. Podemos passar. Aqui ainda no passo a passo inicial, definir os participantes, né? Então, assim, quantos apresentadores vão ser, quantos entrevistados vão ser, quantas dessas pessoas que vão trazer a voz da ciência, né? Quantos especialistas. Então, isso tudo a gente tem que definir no roteiro direitinho para cada podcast que formos gravar. Podemos seguir. Planeje o conteúdo, essa é a parte mais desafiadora para todo mundo que está começando nesse mundo do podcast, né? Então, assim, elaborar um roteiro. Na internet existem vários modelos de roteiro, mas nem todos são tão adequados. A gente vai colocar depois, junto com esse material que vai ser enviado para vocês, vai ser enviado também 2 modelinhos de roteiro que funcionaram para a gente, para nossa experiência de podcast, e que para quem está começando é muito bom. Mas depois, claro, com o tempo vocês vão adaptando o roteiro da maneira de vocês. Então, assim, o que vai no roteiro? Tudo.
Tudo. Porque o roteiro, ele é o nosso guia. Então, ali a gente vai escrever tudo que vai ser falado. Ah, mas como assim? Quem eu for entrevistar vai ter que me mandar por escrito? Vai ter que ler uma lauda, um parágrafo? Não. Claro que se tiver uma voz extra, a gente não vai ter controle sobre o que essa pessoa vai falar, né? E nem é essa a ideia. Os participantes, eles têm que ficar bem à vontade mesmo. Nem a gente precisa ficar preso aquele roteiro que está escrito para o apresentador, mas ele serve como um guia, né, como uma orientação para a gente saber o que falar. Então, assim, nesse roteiro a gente coloca toda a ordem do programa, incluindo a apresentação, o tempo da vinheta. A vinheta é aquela musiquinha, aquele efeito que a gente coloca na abertura e no encerramento. Eventualmente, se gravar comercial, claro, o podcast ele não é como o rádio, né? Ele não precisa de comercial, mas daqui a pouco quer fazer um efeito, uma brincadeira, pode colocar uma vinhetinha no meio também. Então, assim, tudo isso, o tempo das vinhetas, a ordem toda de apresentação, isso tudo tem que constar no roteiro, um planejamento com todos os detalhes do podcast. Podemos passar. Aqui é um pedacinho de um dos modelos de roteiro que a gente vai apresentar para vocês. Então tem ali vinheta, o tempo dela, o nome dela, porque depois quando eu for montar esse podcast é fácil de localizar. Apresentador 1, 2, 3, quantos forem, né? Frase inicial ali de apresentação, depois a gente tem entrevista, conversa com especialista, enfim, o fechamento, né, quando eu vou recapitular aquela ideia central da pesquisa. É sempre importante, quando é arquivo de áudio, a gente recapitular isso no final, porque daqui a pouco, sei lá, alguém, eu não quero saber desse início, aí vou passar, quero saber mais, vou passar para o meio. Então, volta e meia a gente retoma, né, a temática, sempre pensando nessa pessoa que não vai ouvir até o final, daqui a pouco esqueceu, está distraída, então a gente, no final, retoma. E, de novo, a vinheta de encerramento pode ser a mesma ou não, normalmente se usa a mesma de abertura para o final, isso cria uma identidade para esse podcast. Então o tempo dela, o tempo de tudo influencia e ocupa espaço na nossa peça, né, na nossa gravação. Então, assim, eu não vou ter controle, como eu falei, nos tempos de fala dos entrevistados, mas eu tenho como ter uma ideia aproximada do tempo que eu vou falar, das perguntas que eu vou fazer. Claro que tudo pode ser editado depois, mas o roteiro ele serve para nos guiar nesse sentido, né? Não é a gente sentar na frente do celular e sair falando, a gente segue uma ordem ali até para fazer sentido para quem está nos escutando. Então, só para lembrar, esse modelinho e um outro, eles vão estar disponíveis para vocês junto com essa apresentação. O outro modelo, ele é uma lauda de rádio, como a gente chama no jornalismo, que tem como ter mais ou menos uma ideia do tempo. Ele é um quadradinho, vocês vão ver depois, parecido com esse, e o texto vai todo ali por extenso. Então, se eu vou falar, tudo bem, hoje é dia 30, por exemplo, eu vou escrever esse 30 por extenso. Eu vou falar 30%, eu vou escrever 30%, porque na fala, tudo isso consome segundos. Então, é interessante que a gente tenha tudo por extenso direitinho no nosso roteiro. Podemos passar. E agora sim, prepare o celular, né? Essa oficina de podcast é uma oficina de podcast que todo mundo pode fazer, todo mundo pode tentar criar em casa com o aparelho de smartphone que tiver. Então, esses modelos mais recentes, isso recentes que eu digo, não estou falando do último modelo de iPhone, gente, de uns anos para cá, as configurações de áudio desses telefones, elas são bem boas, desde, é claro, que a gente grave mais ou menos perto, numa distância, por exemplo, ó, eu tô com o meu celular aqui, uma distância assim, mais ou menos, né, eu não posso deixar o telefone lá longe, porque senão ele não vai captar direito a minha voz e também vai pegar ruídos.